Você sente o cheiro antes mesmo de vê-los. É novembro de 1807, e o cais de Lisboa ferve sob um sol que não deveria existir nesta época do ano. Mas o calor não vem do céu, vem dos corpos. Milhares deles, empilhados como gado assustado, lutando por um lugar nos navios que balançam violentamente contra o porto. O odor é insuportável, uma mistura nauseante de suor rançoso, urina velha, tecidos podres e algo pior. Algo vivo. Algo que rasteja. Você está ali, prensado entre nobres que não tomam banho há semanas. Uma duquesa ao seu lado coça freneticamente o couro cabeludo, até que pequenas manchas de sangue aparecem sob suas unhas. Ela não se importa. Ninguém se importa. O pânico apagou qualquer pretensão de decoro. Um marquês tropeça à sua frente, o casaco de veludo manchado de vômito seco. Ele carrega nos braços uma caixa de joias que vale mais do que a vida de 50 camponeses. Mas seus cabelos estão tão infestados de piolhos que você pode vê-los se movendo. Pequenos pontos escuros dançando entre os fios oleosos e emaranhados. É assim que a corte portuguesa foge. Não com pompa, não com dignidade, mas com piolhos. Com sujeira, com terror. 3 dias antes, as notícias chegaram como um relâmpago cortando a noite. Napoleão Bonaparte havia ordenado a invasão de Portugal. Suas tropas, comandadas pelo general Junot, marchavam em direção a Lisboa com uma velocidade assustadora. 20.000 soldados franceses atravessando a Espanha como uma praga de ferro e pólvora. O ultimato era simples e brutal. Fechar os portos aos ingleses ou ser esmagado sob as botas do imperador francês. Mas o príncipe regente Dom João, gordo, indeciso, atormentado por ansiedade crônica, não conseguia escolher. Ele suava, rezava, comia compulsivamente enquanto seus conselheiros gritavam uns com os outros nos salões do Palácio de Mafra. Inglaterra ou França? Aliança ou destruição? E então a decisão foi tomada por ele. Os espiões confirmaram. Junot estava a menos de 3 dias de Lisboa. A fuga precisava acontecer. Agora. Você nunca imaginou que a realeza pudesse feder assim. Cresceu ouvindo histórias sobre reis e rainhas, seres quase divinos, perfumados, imaculados, vestidos em sedas que brilhavam como o próprio sol. Mas aqui, neste cais infernal, a ilusão se desfaz como pele morta. A rainha Dona Maria I, completamente louca, é carregada por criados que mal conseguem segurá-la. Ela grita que demônios estão vindo buscá-la. Talvez esteja certa. Seus cabelos grisalhos estão tão sujos que parecem marrom escuros, grudados no crânio por sebo acumulado. Ninguém teve tempo de penteá-la. Ninguém teve tempo de lavá-la. Porque lavar-se, na corte portuguesa de 1807, não era exatamente uma prioridade. Você precisa entender algo fundamental sobre a Europa daquela época. Tomar banho era considerado perigoso. Médicos acreditavam que a água abria os poros e permitia que doenças entrassem no corpo. A nobreza, portanto, evitava banhos completos por meses, às vezes anos. Em vez disso, usavam perfumes pesados, pós brancos e trocavam de roupa íntima, quando trocavam. Mas agora, sob pressão extrema, sem tempo para cerimônias, sem acesso aos seus aposentos luxuosos e sem suas criadas especializadas, a corte portuguesa revelava sua verdadeira natureza, suja, fedorenta, infestada. Os piolhos não eram exceção, eram regra. Imagine que você é uma criança nobre, filha de um visconde. Tem 12 anos. Está sendo empurrada para dentro de um navio chamado Príncipe Real, o maior da esquadra. Você tropeça nos degraus molhados que levam ao convés inferior. Alguém grita seu nome, mas você não reconhece a voz em meio ao caos. O navio range, madeira contra madeira. O cheiro de sal mistura-se ao fedor humano. Você encontra um canto apertado entre barris de água e sacos de farinha.
Ao seu lado, uma condessa idosa tosse sangue num lenço já vermelho demais. Ela também coça. Coça sem parar. Você leva a mão ao próprio cabelo, cabelos que sua mãe penteava com cuidado todas as manhãs com um pente de marfim, e sente algo se mover sob seus dedos. Um arrepio gelado percorre sua espinha. Você puxa um fio para mais perto dos olhos. Lá está ele. Pequeno, translúcido, com pernas finas como agulhas. Um piolho. Você solta um grito, mas ele se perde no barulho ensurdecedor da multidão. Centenas de pessoas espremidas num espaço feito para 100. Suor escorrendo pelas paredes. Vômito nos cantos. E aquela coceira maldita se espalhando pelo couro cabeludo como fogo invisível. Dom João embarca por último. Ele pesa mais de 120 quilos e precisa ser ajudado para subir a prancha. Suas roupas estão encharcadas de suor, não apenas pelas camadas excessivas de tecido, mas pelo pânico puro que o consome desde que acordou 3 dias atrás. Ele não dormiu. Não conseguiu. Apenas comeu frango assado e rezou o rosário até suas mãos tremerem. Quando finalmente pisa no convés do príncipe real, ele olha para trás uma última vez. Lisboa está lá, dourada sob o sol poente, suas igrejas e palácios brilhando como promessas quebradas. Ele sabe que pode nunca mais vê-la, sabe que está abandonando seu reino para salvar sua pele, e sabe, no fundo da alma atormentada, que história o julgará por isso. Mas ele também sabe que não tem escolha. Napoleão não perdoa covardes. E Dom João é, acima de tudo, um covarde pragmático. A esquadra portuguesa zarpa ao pôr do sol do dia 29 de novembro de 1807. São 36 navios ao todo, 15 de guerra e 21 mercantes. Carregam entre 10 e 15 mil pessoas. Ninguém sabe ao certo. A contagem foi impossível no caos da partida. Dentro dos porões escuros e sufocantes, a corte portuguesa vive seu pesadelo coletivo. Não há espaço suficiente. Não há comida suficiente. E certamente não há higiene. As mulheres nobres, acostumadas a trocarem de vestido 3 vezes ao dia, agora vestem as mesmas roupas há dias. O suor impregna os tecidos. A sujeira acumula-se nas dobras da pele. E os piolhos, os piolhos multiplicam-se em ritmo exponencial, porque cada piolho fêmea pode colocar até 10 ovos por dia. E em condições quentes e úmidas, exatamente como as encontradas nos porões superlotados de um navio atravessando o Atlântico em pleno verão do hemisfério sul, esses ovos eclodem em menos de uma semana. Faça as contas. 1000 pessoas infestadas, 10 piolhos por pessoa, 100 ovos por dia. Em 2 semanas. Você já não consegue dormir por causa da coceira. Já se passaram 10 dias desde que o navio deixou Lisboa. 10 dias de balanço constante. 10 dias de náusea. 10 dias coçando até sangrar. Sua mãe tentou pentear seus cabelos com os dedos, mas desistiu quando percebeu que estava apenas espalhando os parasitas. Agora ela mesma coça sem parar, as unhas arranhando o couro cabeludo até formar crostas. À noite, quando todos finalmente se calam exaustos, você pode ouvir o som coletivo, unhas contra a pele. Centenas de pessoas coçando simultaneamente. É um som que você nunca vai esquecer. E então tem o cheiro. Deus, o cheiro. Suor velho, misturado com vômito seco e fezes mal descartadas nos baldes que transbordam nos cantos. Alguns nobres tentaram manter a aparência nos primeiros dias. Usavam lenços perfumados, aplicavam pó no rosto, ajeitavam as perucas. Mas as perucas foram as primeiras a cair. Porque sob aquelas estruturas elaboradas de cabelo falso e farinha branca, os piolhos encontraram paraíso, calor, umidade, escuridão, couro cabeludo suado para sugar sangue. Um a um, os nobres começaram a arrancar suas perucas e jogá-las ao mar. Você viu um duque, um homem que sempre pareceu um retrato vivo de elegância, arrancar a sua com desespero e atirá-la pela janela do camarote.
Ela flutuou por um momento antes de afundar lentamente nas águas negras do Atlântico. Ele estava careca embaixo. Completamente careca. E seu crânio nu estava coberto de pequenas mordidas vermelhas. Mas os piolhos não são o único horror desta viagem. Há também a disenteria. A água nos barris começou a estragar depois da primeira semana. Algas cresceram nas laterais de madeira. Pequenos vermes brancos flutuavam na superfície. Mas não havia escolha. Ou você bebia aquilo, ou morria de sede. As latrinas, simples buracos nos cantos dos porões, transbordaram no quarto dia. O fedor tornou-se insuportável. Pessoas vomitavam só de chegar perto. Alguns nobres, incapazes de suportar a indignidade, começaram a urinar e defecar em cantos escondidos, atrás de pilhas de bagagem. Isso criou novos focos de doenças. Moscas apareceram do nada. Gordas, pretas, insistentes. Elas pousavam nos rostos das pessoas enquanto dormiam, e as crianças choravam sem parar. Você conheceu uma menina de 5 anos, filha de um conde, que desenvolveu febre alta no 7º dia. A mãe dela implorou por ajuda, mas não havia médico suficiente para todos. A criança morreu na 11ª noite. Seu corpinho foi enrolado num lençol sujo e jogado ao mar ao amanhecer. Ninguém cantou. Ninguém rezou alto. Apenas observaram o pequeno volume branco desaparecer nas ondas. Vocês estavam todos ocupados demais tentando sobreviver. Dom João passa a maior parte da viagem trancado em seu camarote. Ele come, muito, frangos inteiros, pães, queijos que começam a mofar, mas que ele devora assim mesmo. Comer o acalma. Sempre acalmou. Desde criança, quando sua mãe, agora louca nos porões do navio, o alimentava compulsivamente para compensar o afeto que nunca soube dar. Mas mesmo Dom João não escapa dos piolhos. Seus criados descobrem que sua peruca branca está infestada e tentam limpá-la com vinagre. Não funciona. Os piolhos voltam. Sempre voltam. Eventualmente, até o príncipe regente precisa aceitar. Ele está tão sujo quanto seus súditos. Ele para de usar a peruca. Para de tentar manter as aparências. Senta-se em sua cama estreita, gordo, suado, coçando a cabeça com as 2 mãos, e chora. Chora porque perdeu seu reino. Chora porque não sabe se algum dia voltará. E chora porque, pela primeira vez na vida, entende o que significa ser humano. Não um príncipe divino, mas apenas um corpo fedorento e frágil, infestado e apavorado. Passam-se 54 dias. 54 dias de inferno flutuante. E então, numa manhã de janeiro de 1808, o grito ressoa pelos convéses. Terra! Terra à vista! Você corre até a janela do porão e olha para fora. Lá está ela, uma linha verde escura no horizonte. Palmeiras, montanhas, céu azul impossível. Brasil, a nova Lisboa, a salvação. Mas quando os navios finalmente atracam na Baía de Todos os Santos, em Salvador, a população local não está preparada para o que vê. Imagine que você é um comerciante baiano. Está no cais, quando os primeiros nobres portugueses desembarcam. Você esperava majestade. Esperava ouro, sedas, rostos pálidos e refinados. Em vez disso, você vê espantalhos humanos. Homens e mulheres cambaleando como bêbados, magros demais, pálidos demais, coçando furiosamente as cabeças. Suas roupas, que um dia foram finas, agora estão rasgadas, manchadas, fedendo a mofo e excremento. Alguns estão descalços. Outros têm os pés inchados e sangrando. Uma condessa tropeça na prancha de desembarque e cai de joelhos no cais. Ela não se levanta imediatamente. Apenas fica lá, de 4, vomitando bile amarela, enquanto outras pessoas passam por cima dela. Você vê um homem, claramente um nobre pelo anel de ouro que ainda carrega, arrancar a camisa em público e começar a coçar o peito com tanta força que deixa marcas vermelhas. Ele está infestado. Todos estão. E o cheiro. Meu Deus,
o cheiro. É como se a morte tivesse aprendido a andar. As autoridades baianas entram em pânico. Não há alojamento suficiente para 10.000 refugiados. Não há comida suficiente. E certamente não há infraestrutura para lidar com uma crise sanitária desta magnitude. Igrejas são transformadas em abrigos temporários. Conventos recebem famílias nobres que nunca imaginaram dormir em colchões de palha no chão. E médicos locais, poucos e mal equipados, tentam conter surtos de tifo, disenteria e escabiose que se espalham como fogo. Mas o pior, o mais humilhante, o mais impossível de esconder, são os piolhos. Porque mesmo depois de desembarcarem, mesmo depois de finalmente poderem tomar banho, e muitos resistem, ainda presos à crença de que água é perigosa, os piolhos persistem. Eles estão nas roupas, nos cabelos, nas sobrancelhas, nas costuras dos vestidos e casacos que ninguém consegue lavar adequadamente. Barbeiros locais são contratados às pressas para raspar as cabeças das mulheres nobres. Elas choram, enquanto seus cabelos longos, símbolos de feminilidade e status, caem no chão em mechas oleosas e infestadas. Algumas preferem manter os piolhos a perder os cabelos. Outras não têm escolha. A infestação está tão severa que causa infecções no couro cabeludo. Pus. Feridas abertas. Febre. Dom João finalmente desembarca no dia 22 de janeiro de 1808. Ele pesa ainda mais do que quando embarcou. Comeu tudo o que pôde durante a viagem, enquanto outros passavam fome. Mas está irreconhecível, sem peruca, cabelos ralos e grisalhos expostos, barba por fazer, roupas sujas. Quando o governador da Bahia o vê pela primeira vez, precisa de um momento para processar. Este é o príncipe regente de Portugal? Este homem gordo, suado, coçando a cabeça com dedos inchados? Mas não há tempo para cerimônias. Dom João mal fala. Apenas aceita um copo de água fresca, a primeira água limpa em quase 2 meses, e bebe com os olhos fechados. Ele sobreviveu. Contra todas as probabilidades, contra Napoleão, contra o Atlântico, contra os piolhos e a disenteria e o desespero. Ele sobreviveu. E agora precisa reconstruir um império do zero. Aqui, nesta terra quente e desconhecida, infestada de mosquitos e cobras, tão diferente de Lisboa quanto o inferno do paraíso. Nos meses seguintes, a corte portuguesa tenta se adaptar ao Brasil. Eles trazem consigo suas tradições, seus preconceitos, sua arrogância colonial. Tratam os brasileiros como inferiores, ocupam as melhores casas à força, exigem privilégios que não merecem mais. Mas algo mudou. Porque toda vez que um nobre português olha no espelho e vê seu cabelo ralo, suas cicatrizes de coceira, suas roupas manchadas que nunca voltarão a ser brancas, ele se lembra. Lembra do cheiro dos porões, lembra das crianças mortas jogadas ao mar, lembra dos piolhos rastejando entre seus dedos enquanto tentava dormir. E lembra que, por 54 dias no meio do oceano, ele não foi nobre. Foi apenas carne, assustada, suja, infestada. Você nunca vai esquecer essa viagem. Anos depois, quando tiver filhos, você vai hesitar antes de contar essa história. Parte de você quer protegê-los da verdade, da podridão, do desespero, da humilhação. Mas outra parte sabe que precisa contar. Porque esta é a história real da chegada da corte portuguesa ao Brasil. Não a versão romantizada dos livros escolares, onde Dom João aparece como herói visionário, trazendo civilização aos trópicos. Mas a verdade crua. Eles chegaram quebrados, sujos, infestados, fedorentos. Chegaram como refugiados, não como conquistadores. E talvez seja exatamente por isso que a história precise ser lembrada. Porque mostra que poder, nobreza e privilégio são ilusões frágeis. Que sob as roupas finas e os títulos pomposos, todos somos apenas corpos vulneráveis.
que a história não é feita apenas de grandes decisões e batalhas épicas, mas também de coceira, fome, medo e merda. A corte portuguesa chegou ao Brasil infestada de piolhos e sujo podre porque era humana. Apenas humana. E essa humanidade, com toda a sua repugnância e fragilidade, é o que torna a história real. Contexto histórico e desdobramentos. A fuga da família real portuguesa para o Brasil em 1807 foi um evento sem precedentes na história europeia. Pela primeira vez, uma monarquia inteira abandonava seu território continental para governar a partir de uma colônia. As condições da viagem eram realmente horríveis. Documentos históricos confirmam a superlotação extrema dos navios, a falta de higiene, surtos de doenças e mortes durante a travessia. Relatos de testemunhas oculares mencionam explicitamente o estado deplorável e miserável da corte ao chegar. A questão dos piolhos e da falta de higiene não é exagero narrativo, é realidade documentada. A nobreza europeia do século XVIII e início do XIX tinha práticas de higiene que hoje consideraríamos repugnantes. Banhos eram raros. A crença médica predominante era que água quente abria os poros e permitia a entrada de doenças. Banhos completos de imersão aconteciam talvez 1 ou 2 vezes por ano, se tanto. Em vez disso, as pessoas faziam limpezas secas, trocavam de roupa íntima e usavam panos úmidos para limpar partes visíveis do corpo. Perucas eram ninhos de parasitas. As elaboradas perucas brancas da nobreza eram feitas de cabelo humano ou animal, cobertas com farinha ou pó branco. Eram pesadas, quentes e raramente limpas adequadamente. Piolhos, pulgas e até ratos eram encontrados nelas. Não é coincidência que a moda das perucas tenha declinado drasticamente após as revoluções liberais. Elas eram símbolos de uma ordem antiga e literalmente podre. Perfumes mascaravam, não limpavam. A indústria de perfumes explodiu na França e em Portugal, justamente porque as pessoas fediam. Perfumes pesados à base de âmbar, almíscar e flores eram aplicados generosamente para esconder o cheiro de corpos não lavados. Roupas eram usadas repetidamente. Mesmo a nobreza não trocava de roupa todos os dias. Vestidos elaborados eram caros e difíceis de limpar. Manchas eram comuns e aceitas. Quando a corte portuguesa chegou ao Brasil, essas práticas entraram em choque com o clima tropical. O calor e a umidade intensificaram todos os problemas. Piolhos se multiplicaram. Roupas pesadas de veludo e lã tornaram-se insuportáveis. O suor era constante. Os brasileiros, por outro lado, tinham práticas de higiene influenciadas por culturas indígenas e africanas, que incluíam banhos frequentes em rios e o uso de ervas medicinais. O contraste era chocante. A chegada da corte transformou o Brasil de maneira irreversível. Salvador recebeu a corte primeiro, em janeiro de 1808. A cidade, com cerca de 50.000 habitantes, viu sua população aumentar dramaticamente da noite para o dia. Casas foram requisitadas. Comércio foi reorganizado. Igrejas viraram abrigos. Em março de 1808, a corte seguiu para o Rio de Janeiro, que se tornou a capital do Império Português. A única vez na história que uma capital europeia foi estabelecida fora da Europa. Dom João, apesar de suas fragilidades pessoais, tomou decisões importantes. Abriu os portos às nações amigas, principalmente Inglaterra, quebrando o monopólio colonial. Criou instituições culturais, Biblioteca Real, Imprensa Régia, Jardim Botânico, Academia de Belas Artes. Incentivou a imigração europeia para civilizar o Brasil, um projeto problemático com implicações racistas profundas. Elevou o Brasil a Reino Unido em 1815, igualando-o a Portugal em status. Mas essas conquistas vieram com custo. A corte portuguesa era parasitária. Ocupava as melhores propriedades, exigia privilégios,
Desprezava os brasileiros locais, considerando-os inferiores. Os nobres recém-chegados recebiam títulos, terras e pensões do tesouro brasileiro. Muitos nunca trabalharam um dia sequer. Apenas existiam como símbolos de uma velha ordem, e nunca esqueceram completamente sua humilhação. A memória da viagem assombrou aquela geração. Nos anos seguintes, surgiram tentativas de reescrever a narrativa. Cronistas da corte começaram a produzir relatos embelezados, transformando a fuga caótica numa migração heróica. Pinturas retratavam Dom João como visionário corajoso, não como refugiado gordo e apavorado. Mas as pessoas que estiveram lá sabiam a verdade. Cartas privadas de nobres portugueses revelam um trauma profundo. Muitos desenvolveram fobias relacionadas a navios e mar. Outros nunca se recuperaram psicologicamente da experiência de perder tudo: status, conforto, dignidade, em questão de dias. Algumas mulheres nobres rasparam permanentemente os cabelos depois da infestação de piolhos, escondendo a calvície sob turbantes e lenços. Outras desenvolveram condições de pele crônicas devido às cicatrizes de coçar. E os piolhos? Bem, eles não desapareceram facilmente. Surtos de pediculose, infestação de piolhos, continuaram na corte brasileira por anos. Barbeiros desenvolveram negócios prósperos, oferecendo tratamentos. Receitas caseiras circulavam: vinagre forte, óleos essenciais, pentes finos de metal. A própria Carlota Joaquina, esposa de Dom João e conhecida por sua personalidade feroz, teria ordenado que todos os seus vestidos de Lisboa fossem queimados após a viagem. Ela não queria nada que lembrasse aqueles dias. Mas talvez o legado mais profundo dessa experiência tenha sido psicológico. A corte portuguesa chegou ao Brasil convencida de sua superioridade. Eles eram europeus, civilizados, refinados. Os brasileiros eram colonos, mestiços, selvagens, mas a viagem os despiu de ilusões. Porque não há hierarquia quando você está vomitando num balde compartilhado. Não há nobreza quando você está coçando piolhos até sangrar. Não há dignidade quando você precisa defecar num canto escuro porque as latrinas transbordaram. Eles descobriram que seus títulos eram papel, que suas roupas eram trapos, que seus corpos eram tão vulneráveis e repugnantes quanto os de qualquer camponês. E essa revelação, essa humilhação coletiva, criou fissuras na ordem social que nunca se curaram completamente. Alguns nobres tornaram-se mais humanos depois disso. Desenvolveram empatia. Trataram seus criados com menos crueldade. Outros endureceram. Tornaram-se ainda mais cruéis, mais arrogantes, como se compensando a humilhação sofrida. E outros ainda simplesmente nunca se recuperaram. Beberam até morrer. Enlouqueceram. Definharam em mansões roubadas no Rio, olhando pela janela para um oceano que os trouxe aqui e que nunca atravessariam novamente. Em 1821, 13 anos depois da chegada, Dom João foi forçado a retornar a Portugal. Uma revolução liberal havia eclodido em Lisboa. O povo exigia a Constituição. Exigia que o rei voltasse. Dom João, relutante como sempre, embarcou num navio de volta para casa. Dizem que ele chorou ao deixar o Brasil. Não porque amasse o Rio. Ele nunca realmente amou nada além de frango assado e tranquilidade. Mas porque sabia que estava voltando para caos, instabilidade e provavelmente morte prematura. Ele deixou seu filho Pedro no Brasil como regente. E foi Pedro, apenas um ano depois, quem declarou a independência do Brasil, rompendo definitivamente com Portugal e criando um império próprio. A corte que fugiu de Napoleão infestada de piolhos acabou gerando duas nações independentes. Uma ironia histórica que talvez só seja possível quando a dignidade é despida e a humanidade crua é revelada. Hoje, quando visitamos os palácios imperiais do Rio de Janeiro, o Paço Imperial, a Quinta da Boa Vista, o Palácio Guanabara, vemos mármore polido,
pinturas majestosas, jardins franceses impecáveis. Tudo está limpo, organizado, bonito. Mas se você fechar os olhos e imaginar aqueles mesmos corredores em 1808, você vai sentir o cheiro, suor velho, mofo, excrementos mal escondidos. Você vai ouvir os sons. Unhas contra couro cabeludo, gemidos de dor, choro de crianças. Você vai ver rostos, pálidos, manchados, desesperados. Porque essa é a verdade que os monumentos escondem. A história não é feita de mármore, é feita de carne, sangue, suor, piolhos. E essa corte infestada, fedorenta, humilhada, construiu as fundações do Brasil moderno, não apesar de sua podridão, mas talvez por causa dela. Porque foram forçados a serem humanos. E humanidade, com toda a sua repugnância e beleza, é o que move a história para frente. Você está no Rio de Janeiro, em março de 1808. 2 meses se passaram desde que a corte desembarcou em Salvador. Agora, finalmente, chegaram ao destino final. Esta cidade de 60 mil almas, espremida entre montanhas verdes e uma baía azul impossível. Mas o Rio de Janeiro não estava preparado. Ninguém estava. Quando os navios portugueses entram na Baía de Guanabara, numa tarde úmida de março, a população local corre ao porto. Há rumores há semanas. O rei está vindo. A corte está vindo. Portugal inteiro está vindo. Mas rumores não preparam você para a realidade. Os primeiros nobres que desembarcam ainda estão devastados pela viagem. Alguns melhoraram em Salvador. Conseguiram roupas limpas, tomaram banhos, relutantemente, cortaram cabelos infestados. Mas muitos outros nunca se recuperaram. A disenteria crônica os deixou esqueléticos. A exposição ao sol tropical queimou peles que nunca viram luz direta. E os piolhos? Bem, os piolhos eram uma guerra que simplesmente não podia ser vencida. Você é um comerciante carioca. Possui uma pequena loja de tecidos na rua direita, a principal artéria comercial da cidade. Vê a procissão passar, carruagens improvisadas, cavalos cansados, pessoas cambaleando a pé porque não há transporte suficiente. E então, vê algo que o faz parar de respirar. Uma senhora idosa, claramente nobre pelo vestido, apesar de manchado, está sentada no meio da rua. Simplesmente sentada. Como se suas pernas tivessem parado de funcionar. Seus cabelos foram cortados rente ao crânio, mas de forma irregular. Alguém fez isso às pressas, sem cuidado. O couro cabeludo ainda mostra marcas vermelhas. Ela olha para você com olhos vazios. Não pede ajuda. Não pede nada. Apenas olha, como se tivesse visto coisas que palavras não podem descrever. O vice-rei do Brasil, Dom Marcos de Noronha e Brito, recebe ordem direta. Acomodar a corte. Imediatamente. Mas como? Onde? O Rio de Janeiro é uma cidade colonial. Tem ruas estreitas, casas apertadas, igrejas modestas. Não há palácios. Não há infraestrutura para milhares de aristocratas europeus acostumados a luxo. A solução é brutal e simples. Requisição forçada. Soldados percorrem as ruas marcando as melhores casas com as letras PR, Príncipe Regente, na porta. Os moradores têm horas, às vezes minutos, para evacuar. Não importa se vivem ali há gerações. Não importa se são doentes, idosos ou têm filhos pequenos. A corte precisa de teto. E a corte toma o que precisa. Você conhece uma família, os Costa e Silva, que possuía uma bela casa de 2 andares com vista para a Bahia. O patriarca era funcionário colonial respeitado. Trabalharam 3 gerações para construir aquela propriedade. Num sábado de manhã, soldados batem à porta. PR, fora. A família tem 2 horas para carregar o que conseguir e desaparecer. Quando saem, veem um marquês português, um homem que nunca trabalhou um dia na vida, entrar em sua casa como se fosse dele desde sempre. Ele nem olha para eles. Apenas aponta para seus criados onde colocar as malas.
A família Costa e Silva nunca recuperou a casa. Acabaram morando num casebre no subúrbio, onde o patriarca morreu de febre amarela 6 meses depois. Mas pelo menos morreram com orgulho, diziam, porque nunca se curvaram. Outros não tiveram escolha. Nas primeiras semanas, o Rio se transforma num pesadelo logístico. Não há comida suficiente. Os mercados locais esgotam em dias. Pão, carne, feijão, arroz. Tudo some das prateleiras. Comerciantes descobrem que podem multiplicar os preços porque os nobres portugueses pagam qualquer valor. Inflação explode. Famílias cariocas que viviam modestamente, mas com dignidade, começam a passar fome, porque a corte come primeiro. Dom João, instalado no Palácio dos Governadores, que passa a ser chamado de Paço Real, continua sua dieta compulsiva. Ordena frangos assados diariamente, doces portugueses feitos com açúcar brasileiro, vinhos importados que custam fortunas. Enquanto isso, criados brasileiros que trabalham nas cozinhas do palácio comem restos, se tiverem sorte. Mas a questão da higiene permanece como ferida aberta, porque a corte portuguesa, mesmo instalada em casas limpas, traz consigo hábitos que chocam os brasileiros. Os portugueses ainda não tomam banho regularmente, e isso, numa cidade tropical onde a temperatura chega facilmente aos 35 graus Celsius e a umidade é sufocante, torna-se insuportável. Você trabalha como criada numa casa ocupada por uma família nobre portuguesa. Os Marqueses de Alorna. Eles chegaram com 3 filhos, 2 criados portugueses e bagagem suficiente para encher 2 quartos. No primeiro dia, você oferece água quente para banho. A marquesa recusa. A água quente abre os poros e causa doenças. Ela explica com convicção absoluta. Fazemos limpezas a seco. Você não entende, até que vê. Eles trocam de roupa íntima, às vezes. Usam panos levemente úmidos para limpar mãos e rosto. Aplicam pó branco no pescoço e colo. Perfume forte nas axilas. Mas banho. Nunca. Depois de uma semana, o quarto inteiro fede. Não apenas suor, mas algo mais profundo. Sebo acumulado na pele. Cabelos oleosos que nunca são lavados adequadamente. Roupas que absorvem transpiração dia após dia sem serem limpadas. Você tenta ventilar o quarto abrindo janelas, mas a marquesa fecha imediatamente. Ar da noite causa febres, ela insiste. Então você fica ali, naquele quarto fedorento, trocando lençóis que ficam amarelados em 2 dias, esvaziando penicos que transbordam porque ninguém quer usar a latrina externa. E você pensa, estes são os civilizados? Estes são os superiores? Os piolhos, claro, continuam sendo problema epidêmico. Barbeiros cariocas fazem fortuna oferecendo tratamentos. Desenvolvem receitas locais usando ervas amazônicas, óleo de andiroba, extrato de nim, folhas de arruda maceradas em cachaça. Alguns tratamentos funcionam, outros não. Mas o verdadeiro problema é comportamental. Porque enquanto os brasileiros, influenciados por práticas indígenas e africanas, lavam cabelos regularmente em rios, bacias e chafarizes, os portugueses evitam molhar a cabeça. Acreditam que água no couro cabeludo causa resfriados, dores de cabeça e até loucura. Então os piolhos permanecem. Saltam de cabeça em cabeça. Multiplicam-se. Espalham-se por toda a cidade. Escolas começam a reportar surtos. Igrejas recomendam que fiéis mantenham distância uns dos outros. Até prostíbulos, que sempre existiram discretamente no Rio colonial, começam a recusar clientes portugueses porque trazem bichos. A humilhação é profunda. Estes homens e mulheres que se consideravam elite europeia agora são evitados como leprosos, mas há algo ainda pior que piolhos. Há doenças. A corte portuguesa traz consigo enfermidades que o Rio nunca viu. Tifo, sarampo, varíola em novas cepas e sífilis. A sífilis, porque a corte portuguesa não era apenas suja,
Era sexualmente promíscua, de maneiras que a sociedade católica carioca achava chocantes. Nobres casados mantinham amantes abertamente. Jovens aristocratas frequentavam bordéis sem vergonha. E doenças venéreas se espalhavam como fogo. Médicos locais ficam horrorizados com o número de casos. Feridas supurantes, narizes corroídos, sintomas neurológicos de sífilis terciária em pessoas ainda na casa dos 30. Um médico brasileiro chamado Dr. Antônio Ferreira escreve em seu diário privado, descoberto séculos depois: jamais imaginei que os europeus, que se dizem civilizados, fossem tão doentes em corpo e espírito. Vi marquesas com feridas sifilíticas escondidas sob camadas de pó. Vi condes cegos por gonorreia não tratada. Vi crianças nascendo já infectadas. E quando ofereço tratamento, recusam, dizendo que são fragilidades temporárias. Que Deus tenha misericórdia desta corte podre. E então tem Carlota Joaquina. A esposa de Dom João merece capítulo próprio nesta história de horror. Carlota Joaquina de Bourbon, princesa espanhola casada com Dom João desde os 10 anos de idade, é uma das figuras mais fascinantes e repulsivas desta época. Ela odiava o marido, odiava Portugal e agora odiava o Brasil. Durante a viagem, ela ficou doente, tão doente que quase morreu. Disenteria severa a deixou desidratada, delirante, mas sobreviveu por pura teimosia. Quando chegou ao Rio, exigiu o melhor palácio disponível. Foi-lhe dado o Palácio de São Cristóvão, numa colina afastada da cidade. Ela o transformou em sua fortaleza pessoal. E lá dentro, conduziu sua própria corte de horror. Carlota era conhecida por nunca, jamais, em hipótese alguma, tomar banho. Relatos de criadas, registrados em memórias e cartas, descrevem o cheiro do quarto da princesa como insuportável, pestilento, capaz de causar náusea aos mais fortes. Ela usava os mesmos vestidos por semanas. Quando ficavam sujos demais, simplesmente jogava-os fora e vestia novos, mas sem nunca lavar o corpo. Seu cabelo, segundo testemunhas, estava sempre engordurado, preso num coque tão apertado que causava feridas no couro cabeludo. E estava infestado. Mas Carlota não se importava, porque ela tinha ambições maiores que higiene. Ela queria poder. Enquanto Dom João come e reza e toma decisões administrativas com relutância, Carlota conspira. Ela vê o Rio não como exílio, mas como oportunidade. Seus irmãos na Espanha foram depostos por Napoleão. Ela acredita que tem direito ao trono espanhol. E mais. Acredita que pode criar um império hispano-português na América do Sul, unindo Brasil, Argentina, Uruguai e Chile sob sua coroa. É um delírio megalomaníaco. Mas é seu delírio, e ela persegue-o com ferocidade. Envia cartas secretas para generais no Rio da Prata. Oferece subornos, promete títulos, tenta organizar golpes. Dom João sabe de tudo isso e não faz nada, porque confrontar Carlota seria abrir uma guerra dentro de sua própria casa. E Dom João, covarde como sempre, prefere fingir que não vê. Então, o casamento mais disfuncional da história real portuguesa continua. Ele comendo no Paço, ela conspirando em São Cristóvão e ambos evitando um ao outro sempre que possível. Eles têm filhos juntos, 9 ao todo, mas diz a lenda que Dom João raramente dormia com a esposa. Quando era forçado a cumprir obrigações conjugais, entrava no quarto dela com lenço perfumado no nariz, para mascarar o cheiro. Mas enquanto a elite portuguesa vive seu drama fedorento, algo mais profundo está acontecendo nas camadas baixas da sociedade carioca. Porque não são apenas nobres que vieram de Portugal. Vieram também criados, artesãos, soldados, comerciantes, gente comum fugindo de Napoleão. E esses portugueses pobres se misturam com brasileiros pobres, brancos, negros, indígenas, mestiços, criando novas tensões sociais. A competição por trabalho, por moradia, por comida.
Portugueses recém-chegados aceitam salários mais baixos, o que enfurece trabalhadores brasileiros. Brigas de rua tornam-se comuns. Há mortes, mas há também casamentos, romances, filhos mestiços que nunca saberão ao certo se são brasileiros ou portugueses. A cidade se transforma numa colmeia humana caótica, onde hierarquias antigas entram em colapso e novas identidades emergem. E no meio desse caos, lentamente, uma ideia começa a germinar nas mentes de alguns brasileiros. Por que obedecemos essa gente? Por que consideramos superiores pessoas que fediam, que estão doentes, que roubaram nossas casas? O que torna um português melhor que um brasileiro? São perguntas perigosas. Perguntas que em 1822 explodirão em revolução. Mas em 1808 ainda são sussurros, murmúrios, ressentimentos guardados. Dom João, alheio ou indiferente às tensões, concentra-se em reconstruir sua corte. Ele cria instituições, muitas delas valiosas, imprensa régia. Pela primeira vez, livros podem ser impressos legalmente no Brasil. Antes, tudo era proibido para manter os colonos ignorantes. Biblioteca Real. Traz 60 mil volumes de Portugal, formando a maior biblioteca das Américas. Hoje, é a Biblioteca Nacional do Brasil. Jardim Botânico. Inicialmente para cultivar especiarias asiáticas, mas eventualmente torna-se centro de pesquisa científica. Banco do Brasil. Primeira instituição financeira do país. Escola de Medicina. Para formar médicos localmente em vez de depender de profissionais europeus, que, ironicamente, sabiam menos sobre doenças tropicais que curandeiros locais. Academia Militar. Para treinar oficiais brasileiros. Teatro Real. Porque mesmo em exílio, a corte precisava de ópera. São realizações reais, mas vêm com custo. Porque cada instituição é povoada por portugueses, dirigida por portugueses, para benefício de portugueses. Brasileiros são excluídos sistematicamente, ou incluídos apenas em posições subalternas. A mensagem é clara. Vocês são inferiores. E essa mensagem, repetida dia após dia, ano após ano, planta sementes de revolta que crescerão lenta, mas inevitavelmente. Você é um jovem brasileiro, mestiço, filho de pai português e mãe indígena. Estuda direito porque é inteligente e sua família conseguiu juntar dinheiro suficiente. Você vê os portugueses nas ruas, vê suas roupas manchadas, seus cabelos infestados, seus corpos doentes. Vê como tratam brasileiros, com desprezo, como se fossem animais. E algo quebra dentro de você, porque você percebe que civilização é mentira, que superioridade europeia é fantasia, que esses homens e mulheres que governam sua terra são apenas humanos fracos, assustados, sujos. Você começa a frequentar reuniões secretas. Pequenos grupos de brasileiros educados que discutem ideias perigosas. Liberdade, igualdade, independência. Ainda é cedo, muito cedo. Mas a semente foi plantada e um dia ela brotará. Enquanto isso, a vida continua sua marcha grotesca. A corte se adapta, lentamente. Alguns nobres aprendem a tomar banho, relutantemente, mas aprendem. Descobrem que o calor tropical torna a imundície insuportável até para eles. Outros resistem até o fim. Morrem fedidos, cobertos de feridas, insistindo que água é perigosa. Os piolhos diminuem. Não desaparecem, mas tornam-se menos epidêmicos à medida que as pessoas começam a lavar cabelos com mais frequência. E a cidade do Rio se expande. Novas ruas são abertas. Edifícios são construídos. O comércio floresce porque agora há consumidores ricos. Mas a desigualdade explode. Ricos ficam mais ricos, pobres ficam mais pobres. E escravos? Os escravos. Porque no meio de toda essa história de piolhos e fedores e nobres repugnantes, há uma verdade ainda mais sombria que precisa ser dita. O Brasil de 1808 era uma sociedade escravocrata. Profundamente, violentamente,
escravocrata. Enquanto nobres portugueses coçavam piolhos em palácios roubados, africanos escravizados carregavam suas bagagens, limpavam suas latrinas, cozinhavam sua comida. O Rio de Janeiro tinha mais escravos que pessoas livres. Aproximadamente 60% da população era negra e escravizada. E a chegada da corte piorou tudo, porque a demanda por trabalho escravo explodiu. Mais palácios precisavam ser limpos. Mais roupas precisavam ser lavadas. Mais comida precisava ser cozinhada. O tráfico negreiro intensificou-se brutalmente. Navios negreiros chegavam ao porto do Rio carregando carga humana, eufemismo repugnante para seres humanos roubados da África. As condições nesses navios eram piores que as da corte portuguesa, muito piores. Africanos escravizados viajavam acorrentados no fundo de porões, sem ventilação, sem espaço para deitar, sem comida suficiente, sem água limpa. Morriam aos milhares durante a travessia. E quando chegavam vivos, eram vendidos como animais em mercados públicos. Você é uma mulher africana. Foi capturada em sua aldeia na região que hoje é Angola. Tem 22 anos. Sobreviveu à travessia. Milagre terrível. Metade dos que embarcaram com você morreu de disenteria, desidratação ou simplesmente desistiu de viver. Agora está nua num mercado de escravos no centro do Rio, sendo examinada por compradores portugueses. Homens brancos apalpam seu corpo, abrem sua boca para verificar dentes, pressionam seus seios para ver se pode amamentar. Você não entende a língua deles, não entende por que isso está acontecendo. Apenas sabe que sua vida acabou e que qualquer destino que a espera será pior que a morte. Um nobre português compra você. Ele é um conde recém-chegado de Lisboa, fedido, doente, infestado de piolhos, mas é seu dono. E você passa a viver no porão de uma casa requintada no centro do Rio, junto com outros 6 escravos. Seu trabalho é lavar roupas. Roupas sujas de suor, vômito, sangue menstrual. Roupas tão imundas que suas mãos desenvolvem feridas por ficarem submersas em água com sabão cáustico horas a fio. Você nunca é paga, nunca tem folga, nunca escolhe quando comer, dormir ou defecar. E se reclama, apanha. Esta é a realidade paralela da chegada da corte portuguesa. Enquanto historiadores românticos celebram a vinda da família real como momento civilizatório, esquecem deliberadamente que essa civilização foi construída sobre montanhas de sofrimento africano. Esquecem que os palácios elegantes eram limpos por escravos, que os jardins botânicos eram mantidos por escravos, que as academias militares eram servidas por escravos, que todo o projeto de transformar o Rio em capital imperial dependia de trabalho não remunerado, violento, brutal, e que os mesmos nobres que coçavam piolhos em públicos eram capazes de ordenar açoitamentos, estupros e assassinatos de pessoas escravizadas sem piscar. Há uma carta preservada nos arquivos do Museu Histórico Nacional, escrita por um fazendeiro português ao seu irmão em Lisboa, datada de 1810. Nela, o homem descreve alegremente sua nova vida no Brasil. Comprei 12 negros fortes. Custaram caro, mas já pagaram o investimento. Trabalham do amanhecer ao anoitecer sem reclamar. Açoitei um ontem porque tentou fugir. Morreu na noite, mas não importa. Comprarei outro. Leia novamente. Morreu na noite, mas não importa. Esta é a banalidade do mal. O homem que escreveu isso provavelmente era católico devoto. Provavelmente ia à missa todo domingo. Provavelmente coçava piolhos como todos os outros. Mas via seres humanos como mercadoria descartável. E não estava sozinho. Essa era a norma. Enquanto a corte se estabelecia, o Brasil colonial continuava sendo máquina de moer carne negra, engenhos de açúcar, minas de ouro, plantações de café, todos movidos por escravidão. E Dom João, gordo, religioso, bondoso,
Dom João não fez nada para mudar isso. Pelo contrário, ele dependia disso. A riqueza que financiava suas instituições culturais vinha do trabalho escravo. O comércio que enriquecia o Rio, baseado em escravidão. O poder que sustentava o império, construído sobre corpos negros. Então, quando falamos da chegada da corte portuguesa ao Brasil, precisamos falar de duas histórias simultaneamente. A história dos nobres fedidos, infestados, humilhados, tentando reconstruir dignidade perdida. E a história dos africanos escravizados, invisíveis, torturados, mantendo a máquina funcionando. Ambas são verdade. E ambas são necessárias para entender o que realmente aconteceu. Os anos passam. 1808 torna-se 1810. Depois, 1812. Depois, 1815. A cidade do Rio se transforma. População dobra. Depois triplica. Novas construções sobem. Ruas são pavimentadas. Iluminação pública a óleo é instalada. A corte finalmente aprende a viver nos trópicos. Nobres começam a usar roupas mais leves, linho em vez de veludo. Alguns até adotam hábitos locais, como tomar banho em bicas públicas, embora ainda com vergonha. Os piolhos tornam-se raridade em vez de epidemia. E lentamente, muito lentamente, uma espécie de sociedade híbrida emerge. Nem totalmente portuguesa, nem totalmente brasileira, mas algo novo. Mas as feridas permanecem. Brasileiros não esquecem as casas roubadas. Não esquecem a inflação que empobreceu famílias. Não esquecem o desprezo com que foram tratados. E africanos escravizados. Bem, eles não têm luxo de esquecer nada, porque o horror deles nunca termina. Em 1815, acontece algo extraordinário. Dom João eleva o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e a Algarves. Pela primeira vez na história, uma colônia torna-se igual, pelo menos no papel, à metrópole. É gesto político, uma forma de legitimar o fato de que o rei governa de fora da Europa. Mas tem consequências inesperadas, porque se o Brasil é reino, então brasileiros são súditos reais, não colonos. Se o Brasil é reino, então tem direito a voz, representação, autonomia. Ideias perigosas começam a circular mais abertamente. E então, em 1820, tudo desmorona. Uma revolução liberal eclode em Portugal. Burgueses, comerciantes e militares, cansados da monarquia absolutista e furiosos com o abandono do rei, exigem constituição, exigem parlamento, exigem que Dom João volte imediatamente. Dom João entra em pânico. Não quer voltar. Gosta do Rio, gosta do clima, gosta da distância de Napoleão, que já foi derrotado, mas traumas permanecem. Mas não tem escolha. Se não voltar, perderá o trono. Em 1821, 13 anos depois de chegar, Dom João embarca de volta para Lisboa. Deixa seu filho Pedro como regente no Brasil. A partida é estranha, melancólica, porque de maneira torta, Dom João criou raízes aqui. Este lugar que ele odiava quando chegou, fedido, coçando, apavorado, tornou-se algo parecido com um lar. Mas história tem seu próprio ritmo, e Dom João não pode pará-la. Ele volta para Lisboa e encontra caos, revolução, instabilidade. Morre 6 anos depois, em 1826, gordo, doente, talvez aliviado de que tudo finalmente acabou. Mas a história do Brasil está apenas começando. Porque Pedro, o filho deixado para trás, tem outras ideias. Ele não quer ser príncipe regente, quer ser imperador. E em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Pedro declara independência do Brasil, num gesto que mistura teatro, política e desespero. Independência ou morte. A monarquia portuguesa, que fugiu de Napoleão infestada de piolhos, acaba gerando uma nova monarquia no Brasil. É ironia histórica perfeita. E é também prova de que história não é feita de planos grandiosos, mas de decisões desesperadas, corpos frágeis e consequências imprevistas. Hoje, 200 anos depois, o que resta? Os palácios ainda existem,
Reformados, limpos, transformados em museus, as instituições criadas por Dom João ainda funcionam: Biblioteca Nacional, Jardim Botânico, Banco do Brasil. Mas as feridas nunca sararam completamente. Porque o Brasil moderno ainda carrega as marcas daqueles anos. Desigualdade extrema, racismo estrutural, complexo de inferioridade cultural. Tudo isso tem raízes em 1808, nas casas roubadas, nos escravos torturados, no desprezo português por tudo brasileiro. E os piolhos? Bem, eles também deixaram legado. Não literal, claro, mas metafórico, porque a imagem da corte portuguesa chegando infestada, fedida, humilhada, nos lembra algo fundamental. Poder é ilusão frágil. Um dia você é nobre em Lisboa, banhado em perfume, servido por criados, convencido de sua superioridade. No dia seguinte, está num porão de navio, coçando até sangrar, vomitando em cantos escuros, descobrindo que seu corpo é tão repugnante quanto o de qualquer camponês. Essa revelação, essa humilhação, é talvez a verdade mais importante desta história. Porque mostra que civilização, refinamento, hierarquia social são construções frágeis que desmoronam sob pressão. Que no final, todos somos apenas carne, vulnerável, mortal, capaz de feder. Há uma última história que precisa ser contada. Em 1960, durante reformas no Palácio Imperial do Rio, hoje Museu Imperial de Petrópolis, trabalhadores encontraram algo estranho entre as paredes antigas. Roupas. Dezenas de peças de roupa do início do século XIX, escondidas em espaços vazios da estrutura. Vestidos de seda, casacos de veludo, anáguas de linho, todos manchados, rasgados, alguns com buracos que pareciam ter sido feitos por insetos. Historiadores analisaram as peças e descobriram que foram escondidas propositalmente, não guardadas, escondidas. Porque estavam tão sujas, tão infestadas, tão associadas à memória traumática da fuga de Lisboa, que os donos não conseguiram nem descartá-las adequadamente. Apenas as enfiaram nas paredes e tentaram esquecer. Mas história não esquece. Essas roupas ainda existem. Estão catalogadas nos arquivos do museu. E se você olhar bem de perto, em alguns dos tecidos mais escuros, ainda pode ver pequenas manchas marrons. Sangue seco. De 200 anos atrás, de unhas arranhando couro cabeludo infestado,